Se você deseja mudar a sua realidade conforme a tua vontade pessoal, primeiro você precisa entender as leis que fundamentam esta realidade. É como você estudar a física, entender que a gravidade existe, por exemplo. E esses vetores de força que moldam a nossa realidade física também existem em uma ideia metafísica. E aqui eu estou falando de uma abordagem tanto filosófica quanto também espiritual, mas desassociada de uma religião. E é justamente isso que o livro O Kybalion vai nos trazer. Esse pequeno livro, que originalmente tem 127 páginas, ele é um livro muito misterioso, lançado em 1908, e que contém nele 7 leis herméticas, princípios de funcionamento da realidade. E aquele que sabe operar estes 7 princípios entende como operar a sua própria realidade e o universo à sua volta. Isso, para alguns, pode ser considerado magia, para outros é uma técnica de alquimia mental. E é justamente essa abordagem que o Kybalion vai nos trazer, sobre a arte da alquimia mental. Este livro, originalmente, foi publicado como um pseudônimo, Três Iniciados. Ele faz uma alusão ao Trismegistus. Quem é Trismegistus? É o Hermes Trismegistus ou Trismegisto, como você queira chamá-lo. É o 3 vezes iniciado. Uma figura mitológica muito emblemática que, desde o Antigo Egito, surge como Thoth, o deus dos sábios, da escrita, o deus da magia, o deus que depois vira um deus grego e depois um deus romano e posteriormente vai para o mundo árabe, para o mundo cristão e entre outros universos que aí foge da própria ideia deste vídeo. Mas se você quiser que eu fale sobre esse universo histórico do hermetismo, deixa um comentário aqui embaixo. A ideia é que este livro, que vem em 1908, seria uma síntese, então, de axiomas dessas leis herméticas, colhidas em diversas fontes, tanto de ordens secretas, como a Rosa Cruz e a maçonaria, mas sintetizadas de uma forma simples e desassociada de um dogma e de uma doutrina. E, por isso, esse é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Antiga Grécia, de uma forma atual, sim. Mesmo sendo escrito há um século atrás, um pouco mais até agora, ele ainda é um ensinamento muito atual e vale a pena você conhecer se você ainda não conhece. Mas a ideia deste vídeo é eu te contar qual o próximo passo depois de você ler o Kybalion. E aqui nós precisamos investigar um pouco mais a fundo. Esta versão do Kybalion aqui, que é uma versão comentada, uma versão um pouco mais construída, vamos dizer assim, ela vai ser escrita e comentada por um tal de William Walker Atkinson, que é o suposto escritor original do Kybalion. Tudo indica, tá, historicamente, que este é o verdadeiro escritor do Kybalion original de 1908. E este autor, ele publicava muitas obras com pseudônimos, né, que são nomes fantasias, vamos dizer assim. Dentre essas obras, ele publicou uma em especial que, inclusive, é pouquíssimo comentado, eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube, e eu considero o próximo passo natural dentro do estudo dessa questão metafísica do hermetismo, mas ele já é um estudo mais avançado e ele, sim, está dentro de uma questão doutrinária da Rosa Cruz. Então ele pertence a um arcabouço simbólico, a uma hermenêutica Rosa Cruz, ok? Então este livro misterioso, que é escrito por Magus Incognito, se chama A Doutrina Secreta dos Rosa Cruzes. E por que este é o próximo passo depois do Kybalion? Porque justamente esse Magus Incognito é outro pseudônimo do mesmo autor do Kybalion que eu havia comentado anteriormente. E esta doutrina secreta dos Rosa Cruzes, ele vai ser justamente uma ideia que complementa a visão do Kybalion. Ele vai falar sobre os planos, assim como nas leis de correspondência do Kybalion. Ele vai falar sobre os aspectos da alma, ele vai falar sobre uma questão mais profunda, inclusive, da espiritualidade, e ele vai falar sobre alguns conceitos e alguns princípios cósmicos. Então, dentro desses princípios cósmicos, a gente vai ver sobre uma espiritualidade
expansão, de certa forma, das ideias do Kaibalho, mas não foge muito daquilo que você encontra dentro do Kaibalho. Então, esta seria uma leitura complementar, uma leitura para você expandir os seus horizontes, algo que eu considero o próximo passo natural depois do Kaibalho. E, logicamente, também, se nós olharmos aí para uma via mais concisa dentro do hermetismo, então, qual é o próximo passo que o verdadeiro adepto deste mistério deve seguir? Eu digo que o próximo passo é a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda tem aqui uma representação, ilustrada aqui da Tábua de Esmeralda, que vai ser um texto muito enigmático, um texto que vem então lá da Arábia e ele tem uma história muito forte. Se você quiser também um vídeo só sobre a Tábua de Esmeralda, a história dela, eu posso fazer aqui para você, comenta aqui embaixo. E essa Tábua de Esmeralda, que tem um mistério à parte em cima dela, ela é um texto de uma página só, que supostamente guarda todas as chaves arcanas, os axiomas de Hermes Trismegisto para a arte da alquimia mental, que é retratada bem brevemente dentro do Kaibalho. Então veja que a ordem natural das coisas é você começar pelo Kaibalho, seguir nos mesmos textos ali do autor e depois se aprofundar. Existem muitas nuances dentro do hermetismo, nuances que poucas pessoas conhecem. E os auto-intitulados mestres maçons e gurus espirituais que acham que sabem alguma coisa acabam travando justamente nesse ponto, porque não conhecem de verdade os mistérios. Então a ideia é que você dê o próximo passo, é que você saia dessa roda de achar que tudo é só imaginar, só visualizar e só, mentalizar aquilo, porque não é. Existe um outro lado, um outro ângulo da arte da alquimia mental que é trazida e retratada muito bem dentro das 13 chaves da Tábua de Esmeralda. Essas 13 chaves da Tábua de Esmeralda são um conhecimento que você precisa ter uma certa iniciação simbólica, porque são muito arquetípicas. Por exemplo, uma delas, que é o começo, é justamente sobre os 3 ou as 4 verdades, onde nós podemos encontrar, dependendo da tradução, é verdade, certo, muito verdadeiro e sem falsidade. Tudo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo, para cumprir os mistérios de uma única coisa. Esta frase enigmática, a gente encontra, inclusive, uma adaptação dela dentro do Kaibalho, que vai nos trazer a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Então, o que isso quer dizer? Esse ensinamento, ele é muito profundo já por si só, porque quando nós entendemos os mistérios do acima e do embaixo sobre o comando de uma única coisa, significa você entender algo que transcende os aspectos duais de uma religião, assim como as religiões apocalípticas, que têm a ideia de um Deus criador e um Deus malévolo. Então essa visão dual, ela já não condiz com a visão hermética. Ela já não é uma visão onde considera que o todo é mente, o universo é mental, onde a totalidade de Deus é uma potência e não duas. Então existem macrovisões dentro de cada um dos axiomas herméticos que nos revelam códigos dessa alquimia mental. E como que a gente sabe que o Hermes está falando dessa alquimia mental? Porque no final da Tábua de Esmeralda, ele comenta sobre os mistérios da obra solar, que se completam, então, dentro desta codificação que está na Tábua de Esmeralda. E se você quiser decodificar a Tábua de Esmeralda por completo dentro da arte da alquimia mental, eu preparei um treinamento de 4 aulas, onde eu explico detalhes, como que você acessa esse nível de graduação e realmente aplica isso na sua vida, de forma prática. E este é um treinamento que eu estou disponibilizando por um preço bem acessível, então se você tiver interesse, clica no link que está aqui embaixo para conferir todo esse material. Mas vamos voltar aqui que eu vou ler agora a Tábua de Esmeralda por completo para vocês dentro de uma tradução que é, para mim, uma das mais fidedignas, ok? Então, essa tradução ela vai nos trazer o seguinte:
é verdadeiro, sem falsidade, certo e mais do que real. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para cumprir as maravilhas de uma única coisa. Assim como todas as coisas são criadas de uma coisa, pela vontade e comando único que a criou, assim todas as coisas são nascidas desta única coisa por adaptação. Seu pai é o sol, sua mãe é a lua, o vento a carrega em seu ventre, sua ama é a terra. Este é o pai de todo o telesma do mundo inteiro. Seu poder é perfeito quando transformado em terra. Por isso, deves separar a terra do fogo, o sutil do grosseiro, sutilmente com grande discernimento. Ele sobe da terra para o céu e para dentro desce a terra, e recebe a força do superior e do inferior. Deste modo, terás o esplendor de todo o mundo, e toda a obscuridade se afastará de ti. Essa é a força forte de toda a força, pois vence toda coisa sutil e penetra tudo o que é sólido. Assim, o mundo foi criado. Assim se originaram raras combinações e maravilhas foram forjadas. Esta é a maneira de agir. Por isso, sou chamado Trismegisto, pois possuo as 3 partes da sabedoria de todo o mundo. Tudo o que eu disse a respeito da obra do Sol está cumprido. Então veja que este é sim um texto muito enigmático. É um texto que demanda um conhecimento simbólico muito elevado já, e às vezes fica bem nebuloso de a gente compreendê-lo. E isso tem um propósito, pois os conhecimentos herméticos eles estão fechados naturalmente, esperando para que você os abra. E não adianta abrir à força, pois são conhecimentos que, assim como uma rosa, você precisa dar tempo para que ela desabroche, dar condições para que aquilo nasça dentro de você de fato. Então, alquimista, buscador da verdade, agora você já sabe o caminho, basta percorrê-lo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui embaixo qual a sua percepção, qual o seu entendimento de uma leitura assim crua da Tábua de Esmeralda, o que você sentiu, o que você entendeu de tudo isso. Um forte abraço, nos vemos muito em breve.